uma vida com doença. E você hoje quer uma vida com doença? Você hoje quer uma vida doentia? Ontem tava famílias aqui e a gente estava conversando sobre a questão de morte. Eu acho que todo mundo prefere ter uma morte que é desligar, né? Simplesmente pegar e desligar. Foi, morreu. Tipo um infarto. Pega, desliga, acabou, morreu. Assim, ó, no meu ponto de vista, a morte é melhor dessa forma. Mas tem pessoas que ficam anos, 5, 6, 7, 10 anos na cama com uma doença, sem lembrar de nada, com Alzheimer, sem lembrar do filho, sem lembrar de nada, só tá ali existindo e sofrendo. Aí nós estávamos conversando sobre esse fato de que antigamente essa geração não buscava esse autocuidado, não buscava fazer exercício físico, não buscava terapia, não buscava se conhecer, não buscava cuidar da alimentação. Era feito de tudo quanto é maneira, eles não tinham conhecimento o suficiente. A vida das pessoas daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Então foi isso que a gente estava refletindo ali na mesa sobre a questão. A gente não sabe, essa nossa geração ainda, como vai ser a nossa vida idosa. Como vai ser a vida idosa de várias pessoas. Ainda não sabemos. Porque essa geração é a geração que está começando a se cuidar, é a geração que está começando a buscar terapias, é a geração que está começando a fazer exercícios físicos, é a geração que está cuidando da alimentação, é a geração que está cuidando da postura. E como será a nossa vida? Ninguém sabe ainda. Mas a tendência é que quando a gente traz essa prevenção, quando a gente começa a cuidar de nós, e você levar essa terapia do Reiki para as pessoas ao seu redor, para o seu filho, para sua filha, seu esposo, seu marido, seus primos, seus familiares, seus amigos, você levar essa terapia, ou você começar a se tornar literalmente um terapeuta profissional e atender com essa terapia, você está levando uma terapia de prevenção. Uma terapia de cura emocional somente com a palma das suas mãos. Como que surge uma doença no nosso corpo? Por que ela surge? Por que ela manifesta? Por quê? Pela seguinte forma. Através das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Antes dos nossos sentimentos são gerados pensamentos. Então a gente gera um pensamento, a gente começa a pensar, ou seja, comecei a pensar, olho para o espelho e começo a pensar e verbalizar internamente, eu sou feio, eu sou horrível, nossa que aparência feia. Então eu pensei, tive essa ideia, eu comecei a verbalizar, então a gente começa a verbalizar e depois a gente começa a sentir aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de sofrimento, aquele sofrimento de autossabotagem, aquele sentimento do medo da solidão. E quando a gente vai, ao longo prazo, mantendo esse sentimento, ou a pessoa vai mantendo esse sentimento de baixa autoestima, de medo da solidão, de falta de amor próprio, e ela vai mantendo esse sentimento, ao longo prazo, vai começar a gerar um desconforto ou uma doença aqui no cardíaco, aqui no coração. Problemas na respiração, problemas no pulmão. Por isso que a maior doença que mais mata hoje no mundo é doenças cardiovasculares, é doenças relacionadas aqui ao nosso coração, porque as pessoas esqueceram de cuidar delas, as pessoas esqueceram de olhar para elas, liberar perdão, liberar culpas, liberar arrependimento. Então a doença é o resultado das nossas emoções, sentimentos, pensamentos e como a gente se comunica com nós mesmos ou com outras pessoas.
A doença é esse resultado que a gente traz. Então, qualquer doença que você tem no seu corpo é esse resultado. Ou seja, lá no estômago, uma doença relacionada à úlcera, a câncer de estômago. E isso vem dar um passo anterior, é a ansiedade. É absorver sentimento das outras pessoas. É sempre estar absorvendo isso. Esses sentimentos, ao longo prazo, vão manifestando uma doença no nosso corpo. Então é assim que vai aparecendo doenças. E como evitamos essas doenças, como a gente traz essa saúde mental, como a gente traz essa saúde emocional, como a gente traz essa saúde espiritual, com a aplicação do Reiki. Para evitar a longo prazo essas doenças. A aplicação do Reiki somente de mão de conchinhas, com o Reiki xamânico estrelar, onde no Reiki xamânico estrelar você domina a energia da mãe natureza, dos animais de poder, dos 4 elementos. Eu falei numa live sexta-feira passada sobre a importância dos 4 elementos na cura emocional. Já falei também sobre animais de poder, como eles ajudam nessa cura emocional somente com as palmas das mãos, com os 7 raios, com a fraternidade branca, também com os povos arcturianos. Toda essa energia é usada dentro do Reiki xamânico estrelar para trazer essa prevenção, para você evitar ter uma vida doentia, para você evitar ter uma vida cheia de remédios. Porque remédios são drogas, são vícios, são bengalas. É necessário? É necessário, mas a curto prazo. Essa questão do remédio para evitar as doenças é onde eu vivi a minha vida, a minha infância inteira. Vendo meu pai, minha mãe tomar remédio, se entupir de remédio para ansiedade, para rinite, para sinusite, para dormir. Remédios e remédio para tudo isso. Isso me incomodava. E desde pequenininho, desde novinho, eu sempre neguei remédios. Porque eu acho que existe algo a mais, algo mais profundo, que não é o remédio que vai curar, e sim quando a gente olha para as nossas emoções. Quando a gente busca olhar para elas, quando a gente busca esse autoconhecimento, quando a gente busca levar essa terapia para outras pessoas.